Joga sua mão para o céu, querido. E deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor tocar o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Aramachara, Gaia, Labassúria. Oh Deus. Degalahaya, Xere, Virianda, Bahala, Saia, Surianda. Quero clamar, me entregar ao Senhor hoje, me derramar, me entregar ao Senhor é o que quero fazer. Me derramar, me entregar ao Senhor é o que quero fazer. Me derramar, me entregar ao Senhor é o que quero fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou me derramar. Sim, eu vou me derramar. Sim, eu vou me derramar. Sim, eu vou, Senhor, eu vou me derramar. Levanta suas mãos ainda para o céu, querido. Xarabacurianda lahaya chevia suri bihanda alabaste. Desta noite, diz o Senhor, eu encontrei as talhas cheias de água nesse lugar. E eu transformo a água em vinho, diz o Senhor. O tempo de alegria e realizações nascidas em mim, diz o Senhor, começa sobre as suas vidas. Assim como em Caná da Galileia, esta noite é noite, Hadai Shareboko, é noite de alegria, é noite, o tempo de cantar chegou. Assim diz o Senhor. Queridos, eu não quero estragar o que Deus está fazendo. Deus me mostra os anjos
com taças de vinho, andando no meio do salão. Taças de vinho. O Senhor está servindo a alegria dele. Rebaixai a candra labassura. Solei carralabás. Assim como Jeremias ficou no poço, este lugar ficou um tempo no poço, e muitos zombaram das palavras de Raia Xeribicoas. Muitos zombaram de Jeremias, e muitos zombaram do tempo que esta obra ficou no poço. Mas não se esqueçam, eu tirei Jeremias do poço, diz o Senhor. E eu tiro esta obra do poço. Xeribiandra labassuri canda labas. Rebalaha saricou delibequei. Anabarasuri bicandra labas. Show e calambrastérias. Preste atenção nisso, querido. Deus me deu uma outra visão, em que tinha uma pessoa com uma perna menor do que a outra, e essa perna começou a crescer. Existe uma unção de milagres, milagres no físico. Fecha teus olhos, Deus está tocando. Senhor, começa a queimar essa perna que está sendo esticada agora, Senhor. Começa a queimar, meu Deus. Desire call the class. Começa a esticar agora essa perna. Que essa perna curta comece a esticar agora. Começa a tocar com fogo, Deus. Isabarona ganda labastéria súrias. Isabarona garrachiri biandolas. Se você tem a sua perna mais curta do que a outra, eu quero que você venha aqui para frente. Sua perna vai crescer nessa noite, te diz o Senhor. Se a fé no teu coração, desabarona garraia xerebecas, rei Tchabahara Súria. Coloca uma cadeira para ele sentar, por favor. Xarabacandra labarras, Sarabacuri andra labarras saribicou. Cresça, cresça. Choribicandas. Seja restaurado. Choribicanda de labarabara súria de glória de glória. Começa a crescer agora. Cresça, 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 cresça,
Cresça, cresça, cresça, cresça agora, agora, agora. Cresça, 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 cresça. Cresça, 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 cresça agora. Cresça, cresça, cresça agora. Cresça, 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 cresça. Cresça, 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 cresça agora. Cresça, cresça. Deus está movendo. Cresça, 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 cresça. Levanta suas mãos ainda para o céu, querido. Senhor, a sua unção de milagres foi depositada sobre as pernas dos seus filhos. Foi depositada. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Existe um tempo de alegria que Deus me mostrou. Água transformada em vinho. E assim como Deus tirou Jeremias do poço, hoje Deus tira toda a identidade profética dessa igreja também do poço. E assim como Jeremias foi o profeta de sinal, essa obra também é uma obra de sinais de Deus. E Deus me mostrou que uma perna esticava e crescia, e eu já vi isso acontecer muitas vezes. Os irmãos que receberam a oração, não se assuste se de repente você começar a mancar do outro lado, porque você vai voltar, vai se estabilizar o tamanho. Já vi muito isso acontecer. E nessa noite alguma coisa aconteceu. É importante nós liberarmos fé naquilo que Deus nos fala. Amém, queridos? Que bom poder estar aqui com os irmãos. Muito bom mesmo podermos louvar, podermos adorar, podermos engrandecer o nosso Deus. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto, com a nossa alma aberta também ao Senhor. E eu sinto uma atmosfera propícia para Deus, assim, sabe, Deus começou a me dar várias visões, sabe, de resolvendo situações, os anjos andando, coisas assim poderosas acontecendo de Deus. Quem toma posse disso para a sua vida? Eu também tomo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Hoje e amanhã nós vamos compartilhar alguma coisa com respeito ao nosso livro que se chama Revisitando as Profecias Bíblicas. É o livro que Deus nos deu o ano passado. Eu estava
compartilhando com o bispo e com a sua esposa, a pastora, na casa deles, sobre algo que eu queria fazer, algo que eu já tinha começado a fazer, mas que estava ainda só na ideia e só no sonho. Tinha algumas coisas já ditadas, mas estava estacionado. Nós tivemos uma conversa de mais ou menos, acho que 1 hora na mesa, e eu comecei ali mesmo a já dar vida naquilo que Deus estava fazendo. Voltei para Goiânia, me tranquei em casa no sentido de trabalhar 4, 5 horas por dia. Não fui pregar em mais nenhum lugar durante o ano, para que pudesse terminar em 9 meses essa obra aqui. Em 9 meses. Só que eu estudei e me preparei para ela 16 anos. Pensando, sonhando, querendo. Mas lá naquela mesa da casa do bispo, foi ativado alguma coisa muito forte na conversa que nós estávamos tendo. E aquilo que estava apenas na ideia se transformou em 555 páginas de coisas tremendas com respeito aos profetas, ao dom de profecia e também com respeito a 30 profecias que nós escrevemos, 10 que cumpriram no passado, 10 que estão se cumprindo hoje e 10 que vai cumprir-se no futuro. Não temos tempo para poder falar sobre todo o livro, mas eu quero fazer um apanhado de algumas coisas para a gente poder compartilhar. Não temos também muitos livros, porque eu saí sábado de Goiânia e fui pregando em alguns lugares, e chegamos aqui, tem poucos exemplares ali. Mas assim, qual é a ideia principal? É nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo como igreja. O livro do Apocalipse, ele traz um estudo, como nós estudamos aqui, da cronologia da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, da sua segunda vinda, do destino final dos incrédulos, dos santos. Tem muitos assuntos ali para quem gosta de ler e estudar. Quem comprou o livro, que está lendo, já deve ter percebido que tem muita coisa para poder se estudar várias vezes. Eu encontrei um leitor, um senhor de 85 anos, que já leu o livro do Apocalipse que nós escrevemos 4 vezes. É um senhor, um batista, crítico, que daquele jeito só outro mesmo, que Deus, se Deus levantar outro. Mas ele leu ele 4 vezes. Esse livro aqui das profecias, eu mandei para um rapaz lá em Patrocínio Paulista, e ele leu o livro em 1 semana, e já estava lendo pela 2ª vez. Nós precisamos buscar conhecer o que nos foi dado em Cristo Jesus. Muitas vezes é difícil da gente reunir todos os assuntos da maneira que gostaríamos de reunir. Mas eu quero assim tentar dar uma pincelada a respeito do momento que a igreja de Jesus vive hoje. Nós vivemos um momento muito humanista, um momento onde o culto antropológico, voltado para o homem, ele foi instituído sobre a face da terra, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os púlpitos têm sofrido várias avarias, várias mudanças, onde as ministrações elas têm sido voltadas mais para suprir a necessidade humana que as pessoas têm de ter uma vida com abundância, de ter uma vida bem preparada, de ter uma vida com uma estabilidade. Esse é o culto humanista, é o culto, como Paulo diz, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Os homens seriam amantes de si mesmo. Muitas vezes há uma dependência muito grande de vir para um lugar como esse ou outros templos que pregam a palavra de Deus, para poder buscar algo pronto, não para poder vir aprender como se comportar aqui para poder chegar na eternidade. Há uma mudança de valores muito grande, uma inversão de valores muito grande que acontece por aí. No livro aqui a gente até narra algumas coisas que nós conhecemos campanha para tudo nesse mundo. Campanha para conseguir a casa, o carro, para quebrar a maldição, para ter cura de enfermidades. Nós temos campanha para poder fazer com que a família fique bem. Todas essas coisas têm o seu lugar. Mas você
como eu, talvez ainda não viu uma campanha que tenha a finalidade de levar a pessoa, vem fazer 7 semanas para poder aprender a aplicar os 10 mandamentos, venha fazer 7 semanas para poder aplicar as bem-aventuranças na sua vida, venha fazer 7 semanas para poder aplicar o fruto do Espírito na sua vida. Coisas que nos preparam para a eternidade, muito pouco é propagado no sentido de estímulo para as pessoas fazerem 7 semanas, 5 ou 21 ou coisa desse tipo. Porque o humano e o necessitado do coração do homem é tudo que tem sido propagado de uma maneira forte. Mas algumas coisas estão mudando. Fala para o seu irmão, tem mudanças de Deus na terra. Fala para ele. Tem mudanças de Deus chegando com força, irmãos. Essas mudanças visam tornar a igreja de Jesus mais profética. E uma igreja que opera nos dons de uma maneira mais intensa, a tal ponto que ela vai se desgastar e buscar conhecer tudo o que ela precisa para poder crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. O livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren dos Estados Unidos, ele trata de 5 propósitos de Deus para o homem, e um dos propósitos é ser transformado à imagem do Filho de Deus. Se nós não formos transformados pelo poder da palavra escrita de Deus, e se nós não formos transformados pelas profecias que nós recebemos de forma inspiradas, aquelas que são nascidas em Deus, nós não vamos conseguir ficar à imagem do Filho. Coríntios diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Filho pelo Espírito do Senhor. Então existe hoje uma necessidade dessa, de que nós temos que terminar os nossos dias, os nossos anos melhores. Segundo ano que lá em Goiânia nós tomamos uma decisão como igreja lá no nosso ministério, no Dupla Honra, que eu não entreguei nenhum papel para os irmãos no final do ano para colocar pedido de oração. Eu falei para eles, eu estou cansado de colocar pedido de oração, que você, todo ano, aquelas listas enormes, e muitas vezes nós não permitimos que o Senhor peça coisas para nós, só nós pedimos. Eu falei, que tal nós mudarmos e abrirmos a nossa vida para que o Senhor peça coisas para nós? Ele pediu para Abraão, Isaac. Amém, irmãos? Ele pediu para Adão e Eva, obediência, para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E por toda a Bíblia nós vamos ver Deus fazendo pedidos, pedindo para os homens coisas. Nós precisamos nos desapegar daquilo que é material para podermos crescer como igreja do Senhor Jesus. E eu quero falar um pouco hoje sobre a igreja profética. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 4:11 e depois em 1 Coríntios 12. Eu compartilhei com o bispo Luciano e aqui no livro a gente fala muito sobre isso, que existe hoje um desespero, pelas coisas materiais, como nós falamos, mas a Bíblia coloca-nos o seguinte, que as bênçãos seguirão aqueles que forem obedientes. Não é assim que a Bíblia diz? E estas bênçãos seguirão aqueles que obedecer e guardar a palavra, diz Deuteronômio 28. A Bíblia também diz que o Senhor já nos deu toda sorte de bênçãos. E também que se nós nos agradarmos do Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Se nós formos pegar ao pé da letra, nós precisamos apenas obedecer ao que está escrito e o que o Senhor nos direcionar de forma profética e inspiracional. Não precisaríamos mais, entenda bem o que eu vou dizer, vamos chegar nessa fé e muitos estão a caminho, não precisaríamos mais de tantos desafios para podermos tentar fazer algo bruto espiritualmente para conseguir as coisas de Deus. Precisamos entender
diferenças que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá algumas coisas diferentes, alguns paralelos que precisamos prestar atenção. Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e para que todos cheguemos à plenitude, à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, para que sejamos à medida da estatura completa de Cristo. Durante muito tempo foi banalizado e tratado de uma maneira imprópria a questão dos ministérios. No corpo de Cristo de uma localidade, de uma cidade ou de uma nação, é importante que se tenha a visão dos 5 ministérios. Eu vim de Goiânia, passei em Patrocínio Paulista, que é uma cidade que nós damos cobertura ali espiritual e acompanhamento para os irmãos ali, e fizemos ali a ordenação ministerial no modelo dos 5 ministérios. Ou seja, nós reconhecemos e ordenamos um irmão lá a mestre na palavra, não ordenamos ele a pastor, porque existe uma onda de que todo mundo tem que ser ordenado a pastor, mas se esquece-se os outros ministérios. Então aquele irmão, derramei óleo na cabeça dele, ordenando ele ao ministério de mestre. Um outro rapaz que trabalha com jovens foi ordenado ao ministério pastoral. E um outro que tinha que ter sido ordenado, mas houve uma certa confusão com respeito a um detalhe lá, ele seria ordenado ao ministério de evangelista. Nenhum deles é maior um que o outro, nem o profeta é maior que o apóstolo, nem o apóstolo é maior que o mestre, nem o evangelista é maior do que o pastor. Todos têm a sua responsabilidade. Para quê? Para aperfeiçoar os santos, para ensiná-los, para dar conhecimento e levá-los à maturidade. Então é importante que uma localidade, um grande ajuntamento de pessoas tenha os 5 ministérios. E durante algum tempo foi assim banalizado, por quê? Porque as pessoas elas procuram respostas para a sua vida, correm atrás de pessoas que se julgam profetas, procurando profecias, procurando amenizar, direcionar, tornar a coisa um pouco mais sobrenatural, vamos colocar assim. E o profeta aqui, ele é um dos ministérios. Ele é um dos ministérios. E esse livro, ele trata dessa questão, do verdadeiro profeta. E ele trata também do falso profeta, que são os videntes. Que são as pessoas que, a semelhança de Balaão, conhecem a Deus, mas também dão brecha para as trevas. E direto eu ouço pessoas que, no desespero de querer ter uma solução, de querer ter uma palavra mais rápida, de entender alguma coisa um pouco mais espiritual, eles julgam que se for na casa da irmã ou do irmão, ou procurar aquela pessoa que julgam que é profeta, ele vai orar, vai dar uma revelação e vai mudar a vida da pessoa. E muitos, aproveitando dessa carência de conhecimento bíblico, conhecimento literal da palavra, ficam correndo de templos em templos, de casa em casa, de monte em monte, atrás de pessoas para profetizar para eles. Eu conheço pessoas lá em Goiânia que pagam para a pessoa, bispo, colocar a mão na cabeça dele para dar uma palavra para ele. Paga R$200, 300, 500 reais, só para a pessoa profetizar o que ele quer. E em todos os lugares tem pessoas assim, que vão para poder receber uma profecia, mas não tem a capacidade de vir para um culto para poder receber uma palavra escrita. E isso tudo é problemático, porque Balaão, ele recebeu dinheiro para poder mostrar a fraqueza do povo. Ele tentou amaldiçoar o povo e não conseguiu, mas depois ele ensinou. Falou, ó, faz assim, ó, coloca as moças
daqui, lá no meio deles, eles vão se prostituir e aí vai conseguir. Ou seja, o vidente é aquele que dá conselhos. O vidente é aquele que conhece a vida da pessoa. O vidente é aquele que realmente fala o que a pessoa quer ouvir. Ele fala o que a pessoa quer ouvir. A pessoa que é um profeta de Deus, ministerialmente vocacionado, chamado para ser profeta, ele não tem conhecimento das causas às quais ele vai profetizar. Há pouco tempo, um rapaz foi fazer um culto, ele era usado nessa questão de profecia, ele revelava RG, CPF, placa de carro, até túmulo de cemitério, aquele númerozinho que tinha na lápide, ele revelava tudo. E o pastor levou ele. E aí eles descobriram no estacionamento da igreja, em volta da igreja, uma pessoa que colhia o número das placas dos carros, que entravam no Facebook e procurava dados da pessoa. E essa pessoa tinha o que profetizava tinha um ponto no ouvido aonde as pessoas falavam para ele. E ele então liberava a palavra. E os dias que ele ficou lá, ele conseguiu arrancar da igreja mais de 40 mil reais, carros, joias, que as pessoas começaram a acreditar naquilo. Até que um irmão viu o que estava acontecendo, contou para o pastor. Aí você fala, não, mas isso não acontece por aqui. Eu espero que não, irmãos. Mas está cheio de videntes, de pessoas que conhecem a nossa vida, que conhecem as coisas, e falam o que a gente quer ouvir. Isso são falsos profetas, são videntes. Mas também existem os profetas verdadeiros, que andam com Deus, e que veem, e que sentem, e que falam aquilo que Deus realmente quer falar e que Deus quer fazer. Fala para o seu irmão, será que você é um desses? Fala para ele. Aqui no livro nós tratamos de um assunto que, quando Davi foi ser separado para ser rei, foi ele que foi ao encontro do profeta ou o profeta que veio encontrar ele? Então por que nós precisamos, alguns de nós precisam sair correndo atrás de pessoas para que eles ponham a mão na nossa cabeça? Se você tem um chamado, tem uma unção para ser liberada, tem uma bênção para ser recebida, aonde você estiver, Deus vai enviar, nem que for uma mula, Deus vai enviar nem que for uma mula para poder dar um berre e falar alguma coisa. E muitas vezes nós saímos do desespero, todo mundo, eu acredito que a maioria das pessoas já teve uma coceirinha na barriga de vontade de procurar um profeta para te dar uma palavra. Aí você pergunta, pastor, você já teve? Sim. O que você fez? Marrei aquela coceira, irmãos. Repreendi ela. Um dia, eu estava em oração, e uma pessoa colocou a mão na minha cabeça, e liberou uma palavra, e minha vida virou um inferno. Porque aquela pessoa estava vivendo em prostituição e mentira, e o que ela viu, ela tinha visto, mas visto o que ela queria ver. Deu trabalho para me quebrar e renunciar àquilo. Mas graças a Deus foi desfeito. Nós precisamos primar o que a Bíblia diz. Nós temos que descobrir os profetas dentro da casa de Deus. As pessoas que têm a mensagem inspirada de Deus para ele pregar. Tanto a mensagem escrita, ele prega de forma inspirada, tanto a mensagem que Deus dá para ele, uma inspiração, que de repente não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas ele libera a palavra. Usando, assim diz o Senhor, quando Deus tem uma palavra para dar para você e para mim, na sua igreja local mesmo, Deus pode resolver a situação. Fala para o seu irmão, aqui tem profetas, fala para ele. Então não precisa ir lá no monte, no morro, não sei da onde, procurar a irmã Marinho, o irmão Tchão,
A pessoa que você nem sabe quem é. Mas nós podemos procurar na palavra. A palavra diz que é importante que se tenha os profetas. E nós devemos ficar atentos para não sermos iludidos pelos falsos profetas. Por pessoas que se auto-institulam. Nessa região aqui existe uma pessoa, eu não vou citar o nome dele por ética, mas ele é uma pessoa que ele bate de frente contra todos os ministérios, contra todas as pessoas. Ele tem milhares de seguidores no YouTube. E ele diz que as igrejas estão erradas, que o Silas Malafaia está errado, que o fulano está errado, que o Benihim está errado. Ele fala que todo mundo está errado. Mas ele não fala que ele mesmo fez o casamento dele. Ele mesmo ordenou ele. Vocês estão coçando a barriga para saber quem é, mas eu não vou falar para vocês não. Mas é uma pessoa conhecidíssima. Ele se auto-ordenou. Ele chegou para um casal que estava noivo e falou para a moça que ela ia ser a noiva dele. Ela largou do rapaz e foi ficar com ele. Depois ele não ficou com ela. Aí depois ele arrumou outra pessoa, ele foi para o altar, ele fez o casamento dele próprio. E ele condena todo mundo e se auto-intitula como um profeta de Deus, como alguém que Deus levantou para poder repreender a igreja. E eu tenho certeza que muitos aqui assistem ele no YouTube de monte. É da região, é aqui perto. Por que você sabe disso? Porque nessa igreja que eu fui ordenar as pessoas lá em Patrocínio Paulista, ele frequentava essa igreja e ia lá pedir conselhos. E essa semana, o pastor de lá me disse o quanto que as pessoas estão idolatrando o ensino dele pela postura dele. Há pouco tempo ele tentou humilhar o Silas Malafaia. É claro que não deu certo, né, irmãos? Não deu certo. Porque o falso profeta é aquela pessoa que se auto-reconhece, ele se auto-intitula. E eu conheci uns falsos profetas lá em Goiânia que inventou agora, bispo, o casamento espiritual. Já ouviu falar? Você não precisa casar na igreja, nem precisa de ir no cartório, viu, pastor Nivaldo? Hã? Segundo eles, Deus une espiritualmente, como ele uniu Adão e Eva, porque lá não tinha cartório, lá não tinha isso, lá não tinha aquilo, lá não tinha aquilo outro, une só espiritualmente. Isso é heresia, isso é falsa profecia. Então nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão... Outra coisa interessante é que eu já peguei isso acontecendo lá na nossa igreja. A pessoa, bispo, não dizima na igreja nem oferta, mas ela dizima e oferta nos programas de televisão, do Valdomiro, do Macedo, do Soares, manda para o Benihim, manda para tudo quanto é lado, manda na antiga igreja que ele estava. Você sabia que tem gente que vem para as nossas igrejas, mas o pastor da outra igreja, para não perder o dízimo, fala para ele: olha, então você continua dizimando aqui mais uns 2 anos. Isso é falsa direção, porque aonde eu e você estamos plantados é aonde que nós temos que fazer as nossas contribuições financeiras. É aonde você se alimenta. É aonde você se alimenta. O que aquele pastor sabe da sua vida? Ele está carregando seu peso, seu pecado, sua tristeza, sua direção? Não está. E eu disse lá em Goiânia: se eu sou o pastor de vocês, vocês têm que dizimar aqui. Ou senão, aquela igreja que é a tua. Quantos estão entendendo, irmãos? Falsos ensinos, falsas profecias, falsas direções, falsos entendimentos. O verdadeiro profeta, olha o que ele faz aqui no texto do capítulo 4. Ele edifica, versículo 12, ele edifica o corpo de ministérios da casa de Deus, ele ajuda a unidade da fé, e ele ajuda a pessoa a crescer em maturidade, e ajuda a pessoa, versículo 14, a não ser mais menina inconstante.
Não existe profecia, sai dessa igreja e vai para aquela, irmãos, esquece disso. Esse negócio, assim te diz o Senhor, sai dessa obra que eu tenho te preparado outro lugar, isso é complicado, hein? Isso é complicado. Deus não divide a sua igreja. Se Ele te trouxe para cá, se você nasceu aqui, se Deus te colocou aqui, porque está cheio de direções assim. Não existe profecia para te arrancar de um lugar e te colocar em outro. Existe profecia para poder te edificar a sua vida e para poder te erguer. Amém? Quem quer receber palavras para poder te erguer, para te direcionar? A verdadeira profecia, abre lá em 1 Coríntios 14, por favor. 1 Coríntios 14. Profecia só que massageia o ego. Profecia que só passa a mão na cabeça. Profecia que só diz coisa boa. Nós temos que ver como que é a questão da profecia. Olha aqui, ó. Versículo 3. O que profetiza fala aos homens. 1 Coríntios 14. 3. Fala aos homens para quê? Para edificar, para exortar e para consolar. Agora, se toda profecia sempre for, a pessoa está no pecado, aí vem uma profecia para consolo, está em adultério, está amaziado e recebe profecia que Deus tem uma obra na vida da pessoa, complicado, irmãos. A verdadeira profecia, ela teria que vir aí para exortar, para poder levar a pessoa à edificação. Ou seja, como eu já vi algumas profecias, num monte onde eu frequentava mais lá em Goiânia. Hoje eu tenho ido menos, eu fui para outro lugar porque estava ficando complicado. Olha o que aconteceu, um músico, bispo, um cara que toca demais, o cara um levita, irmãos, dava gosto ficar perto dele. Ele tinha 2 crianças e a esposa dele estava grávida. E ele subiu para o monte para poder orar, porque ele estava desempregado, sem dinheiro no bolso, não tinha leite para os filhos, não tinha comida no armário. Ele estava naquela situação e não queria voltar para tocar no mundo, porque na noite que ele tocava, ele ganhava 200, 300, e ele falou, eu não quero mais. E ele subiu para o monte. E lá em cima do monte tinha uma mulher profetizando para as pessoas. E aí ela chamou ele, pôs a mão na cabeça dele e falou, assim te diz o Senhor, Deus está levantando uma varoa linda para a sua vida. Em 3 meses você vai casar. A hora que ela falou isso, o povo que estava na fila de oração, saiu tudo, de perto. Aí ele pegou e falou assim, irmã, o que eu faço com aquela mulher que está deitada na cama lá em casa, com a barriga desse tamanho, que as 2 crianças que não têm leite no berço? Isso é falsa profecia. Deus não dá profecia para poder o marido largar a mulher e se juntar com outra. E tem umas profecias que ainda é mais forte. Deus vai matar aquela que está contigo, ou aquele que está contigo, e te dará alguém melhor. Misericórdia, minha esposa lá em casa, tadinha, para aguentar eu não foi fácil não, outra não daria conta. Você acha que a outra daria conta, Luciano? Difícil, né? 27 anos e 10 meses juntos. Nós temos que, como igreja, crescer em maturidade e entendermos que Deus não contraria a sua palavra. A profecia, se você está vivendo no pecado, ela não vai vir para te consolar. Ela vai vir para te exortar. Se você está vivendo em tristezas, em angústias e necessidade, a profecia ela vai vir para consolo, para direção. Se você está vivendo um momento que não tem sabedoria, a profecia vai te levar você à edificação. Deus tem coerência, irmãos. Ele não é Deus de confusão, não é isso que está escrito na Bíblia? Ele não é Deus de confusão. Então a profecia, ela vem para edificar, exortar e consolar. No livro aqui, nós compartilhamos algo
que uma profecia, ela é o quê? Ela é uma palavra escrita de Deus, que Deus traz ela no espírito de quem vai falar, de forma inspiracional, e ela também é uma palavra de conhecimento ou de sabedoria, que ninguém sabe do que está acontecendo, e Deus traz aquilo no espírito da pessoa para ela falar. Então pode ser tanto uma palavra escrita, uma profecia, como pode ser algo que está oculto, que só Deus sabe. Como pode ser algo que somente Deus sabe. Isso é uma profecia. Que é diferente, ela é diferente de palavra de fé. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, primeiro livro de Reis. Os profetas são pessoas separadas para poder ouvir de Deus ou ministrar o que está escrito de forma inspiracional. Os falsos profetas ou videntes na Bíblia, eles são pessoas que conhecem os fatos, as circunstâncias, as situações e profetizam daquilo que a alma deles ouve do diabo. Isso é ser um vidente, é ser um falso profeta. A profecia, então, é a voz de Deus escrita ou aquela que ele traz no coração, no espírito de uma pessoa, para que ela possa, então, falar. O primeiro capítulo do livro, que nós escrevemos aqui, Revisitando Profecias, no primeiro capítulo nós falamos que existe profetas, profecias, e existe também palavras de fé. 1 Reis aí do capítulo 17, né, que eu disse, foi isso? Nós temos aqui a história de Elias, veja aí comigo. Então a profecia é assim diz o Senhor, ou é um estudo ao qual ele vem de uma forma um pouco mais forte, intensa. Olha o que acontece com Elias aqui no capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha. Então Elias aqui, ele profetizou uma palavra de fé, que era dele ou era de Deus? Dele. Minha palavra. Ele estava indignado com tudo que estava acontecendo, e ele quis então fazer alguma coisa. Então, por estar na presença de Deus, olha como é sério as coisas, irmãos. Por estar na presença de Deus, perante a face do Senhor, não é isso que está escrito aqui? Ele disse, nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ou seja, quantas vezes nós estamos na presença do Senhor, lendo a Bíblia, ou nós estamos num culto como esse, e vem algumas inspirações. Por exemplo, as palavras que eu liberei hoje aqui, eu estava ali na cadeira, eu já estava, irmãos, em tempo de explodir, porque eu vi Deus começando a fazer as coisas, e aí fica aquela luta, é um sentimento que eu estou tendo do ambiente, ou é uma palavra que Deus quer dar para a igreja? Da segunda música do louvor para frente, eu já perdi totalmente a concentração do louvor, eu já fiquei perdido, porque eu estava tentando ver um pouco mais de Deus para poder falar para a igreja, de forma inspirada. E aí Deus veio e me deu as bases bíblicas. Cada profeta tem um sinal de Deus, e o meu é o seguinte: quando Deus me fala alguma coisa absurda, Ele traz depois uma palavra escrita para me dar segurança. Ele me traz uma palavra, por isso eu creio que essa palavra, as palavras que foram dadas nessa noite, elas foram nascidas em Deus. Mas aí você fala, pastor, e se não for? Se não for, Deus vai cobrar de mim, irmãos, como Ele cobrou de Elias. Elias estava na presença do Senhor,
E ele disse que, segundo a palavra dele, não ia chover, e depois só voltaria a chover quando ele profetizasse. Quanto tempo durou a seca? 3 anos e meio. Quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam e usamos às vezes até a Bíblia em nosso favor? E usamos sentimentos que vêm ao nosso coração para poder falar. Deus não mandou Elias fazer essa profecia aqui, irmãos. Elias liberou uma profecia em forma de palavras de fé. No livro aqui eu explico bem sobre isso. Que uma profecia é o quê? É algo que eu digo. E aqui ele liberou uma palavra de fé. Ele não precisaria ter usado aqui a questão como se o Senhor tivesse dando aquela palavra. Porque depois que ele libera essa palavra, acontece o quê? Fica seca. Depois ele mata os profetas de Baal. Depois ele entra em depressão. Esconde-se na caverna. Não sai da caverna. Ao ponto do Senhor chegar até ele e dizer o seguinte: levanta Eliseu no seu lugar. Não é que Deus levantou alguém para dar prosseguimento ao que ele fazia, porque ele iria aposentar. Não, é no seu lugar. Por que tudo isso? Porque ele liberou uma palavra, desde ele liberar simplesmente uma palavra de fé, não, ele liberou uma palavra de fé como se fosse uma profecia. E uma palavra de fé é diferente de eu chegar para você e falar assim: eu determino na sua vida que vai acontecer isso na sua vida. Outra coisa é quando eu chego e falo que o Senhor mandou eu fazer aquilo, você fazer alguma coisa. Então é muita responsabilidade nossa, nós temos que entender muito o coração de Deus e estar bem sensível para podermos não liberar algo que nós entendemos que está na presença, por estar buscando o Senhor, Ele está fazendo. É diferente de quando o Senhor libera uma palavra e você profetiza por uma pessoa, profetiza para a igreja, ou profetiza na situação. Palavra de fé é diferente de profecia. Por isso, quando você for dar uma palavra para alguém, diga: assim diz o Senhor, ou eu profetizo da minha parte na sua vida. Eu libero uma palavra de fé na sua vida. É diferente. Porque a palavra de fé que você liberar é algo que você crê para a vida da pessoa. Mas a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor, é o que Deus crê para a vida da pessoa. Tem diferente aquilo que eu quero que Deus faça em você e aquilo que Deus quer fazer. Completamente diferente. A Bíblia é o logos de Deus, é a revelação geral de Deus. É a vontade de Deus que você seja próspero, tenha saúde, tenha paz. É a vontade de Deus que você tenha proteção. Amém, irmãos? Mas e se Deus quiser tratar a sua vida e eu ficar insistindo, te dando uma palavra que Ele quer fazer algo que Ele não quer fazer naquele momento? Então é importante nós entendermos espiritualmente o que está escrito para podermos falar para alguém, e é importante nós entendermos quando Deus traz uma palavra no espírito, no coração. Pense muito bem antes de você e eu usarmos o nome do Senhor Deus em vão. Assim diz o Senhor. Nós precisamos ter segurança para poder fazer isso. É claro que em algum momento alguns podem cometer erros, isso acontece. E quando cometê-los, peça perdão. Fala para o seu irmão: nós temos que ser responsáveis pela palavra de Deus. Amém, queridos? Uma outra coisa muito importante é diferenciar o ministério de alguém que é um profeta do dom de profetizar. Abre em 1 Coríntios comigo, 12. Todos os profetas têm o dom de profetizar, o dom de profecia. Mas nem todo aquele que tem o dom de profecia é profeta. Tem pessoas que são cristãos normais no sentido de simplesmente ter um dom. E aí as pessoas catequizam eles como profetas.
A pessoa ouviu um anjo, profetizou uma vez, já virou profeta. Um profeta só nasce quando outro profeta profetiza que ele vai ser um profeta, porque Deus mostrou. Ninguém pode se intitular profeta, ninguém pode se intitular apóstolo, pastor, mestre, evangelista, como esse irmão que eu falei aqui da região. Ele se intitulou como profeta de ensino para a igreja. Ele tem a voz de exortação de Deus. Ele fez isso. Ele fala contra rebelião nas igrejas, divisão nas igrejas, mas ele tomou a igreja de um pastor, ele dividiu a igreja. Tudo que ele bate de frente hoje condenando as pessoas, ele fez. E até fez o seu próprio casamento. Eu fiquei tentando entender como que ele fez isso. E tinha convidados. Davi não se tornou rei sem ter uma pessoa para poder ungir, reconhecê-lo e ungí-lo. Nem Saul se tornou rei sem ter alguém para reconhecer e ungir. Salomão não se tornou rei sem antes alguém reconhecer e também ungir ele. Os apóstolos não se tornaram apóstolos sem antes Jesus chamá-los, reconhecê-los, ungí-los e enviá-los. 1 Coríntios 12, diz assim, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, por isso que é 5 ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra pessoa, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia. Profecia é um dom que qualquer pessoa que está aqui, quando eu digo qualquer, não é na questão de ser maior ou menor. Qualquer pessoa pode operar nesse dom, se o Espírito Santo quiser que ele se manifeste na sua vida. Mas nem todos aqueles que são usados no dom de profecia são profetas. Às vezes vai ser uma mãe, uma serva de Deus, que de vez em quando o Espírito Santo vai ativar o uso desse dom. Profetas têm que ser reconhecidos e têm que ser ordenados e não se auto-instituírem, né? Eu conheço pessoas que, olha como que é interessante isso, irmãos. Eu estou falando de coisa que eu vivo. Quando eu escrevi esse livro, eu convivi com algumas pessoas durante um tempo. Eu conheço uma senhora que todos os dias, bispo, ela vai, senta lá no topo do monte, põe o guarda-chuvinha dela, ela senta. E garotas de programa, empresários que fraudulam, pessoas que estão em adultério, crentes que não querem obedecer seus pastores e ficam buscando palavras para tentar se dar uma fortalecida. Eles vão e fazem fila para receber a oração dessa mulher. E todos eles, quando termina a oração, deixam uma oferta, deixam alimento para ela. E a gente, cada um de nós somos nascidos de novo, mas existe umas certas doses de coisas ruins dentro da gente ainda, né, irmãos? E alguém um dia ficou vendo que todas as palavras que ela dava era do mesmo jeito. Vinha a garota de programa, Deus está te abrindo um novo caminho e tudo acontecerá de bom na sua vida, fica firme no Senhor. Vinha um empresário, aí a pessoa começou a ver, ela repetia a mesma profecia para todo mundo. Um testemunho agora comigo. Aconteceu há muitos anos atrás que eu não estava bem, irmãos. Estava mal, estava assim em trevas. Não conseguia orar, não queria orar, nervoso, com vontade de socar o pé em tudo, fechar a igreja e pegar um saco e sair correndo no mundo. Essa era a minha vontade. Aí alguém chegou para mim e falou assim: liga para essa irmã de São Paulo aqui. Eu peguei aquele número, guardei no bolso, não devia ter guardado, né? Aí na hora de muita angústia liguei.
Deus está restaurando seu casamento, vai abrir uma porta, pá. Aí eu peguei, falei para um amigo meu que não estava bom, falei, liga para essa irmã aqui, veja que palavra que ela vai te dar. Aí ele recebeu a profecia, eu falei, senta aqui comigo e me fala, o que ela profetizou? Irmãos, parecia que ela leu a mesma coisa para ele, a mesma coisa para mim. O dom de profecia não pode ser usado de forma mercantil, para dar palavras, simplesmente para obter atenção ou lucro. Essa irmã que eu estou falando, ela dá as mesmas palavras para todo mundo, e um dia que o irmão falou isso, eu fiquei de longe ouvindo, irmãos. Eu fiz um trem ruim, eu sei que não foi certo, mas eu fiquei andando ali assim, eu ia para lá e para cá, e eu ouvia ela dar uma palavra, e ela começava a dar outra, eu dava uma voltada, mesma coisa. Isso é falsa profecia. A verdadeira profecia, ela confronta o pecado. A verdadeira profecia, ela edifica e ela consola de forma separada. Fala para o teu irmão, não precisa buscar profetas. Fala para o seu irmão. E não precisa buscar profecias. Se Deus quer falar com você e comigo, irmãos, Ele vai enviar, nem que seja a jumenta. Ou Ele vai enviar o ladrão da cruz. Ou Ele vai enviar Caifás, que foi pessoas que liberou palavras. Nós precisamos amadurecer e parar de procurar pessoas que vão liberar palavras que nós queremos ouvir. Ah, então eu não devo procurar oração? Pedir oração para alguém? Uma coisa é você pedir para alguém orar com você. Outra coisa é você pedir para alguém orar por você e falar para a pessoa se ela viu alguma coisa depois da oração. Eu odeio isso, irmãos. Pastor, você viu alguma coisa na minha vida? Tem hora que eu tenho vontade de falar. Eu vi que você precisa ler mais a Bíblia. Ou eu vejo que você precisa criar aquele negócio. Exato. É que às vezes a gente não quer falar assim, irmãos, mas o negócio é fogo, queridos. Às vezes nós falhamos na nossa fé por simplesmente não dedicarmos tempo aqui. Olha que coisa interessante, eu fui para a presença de Deus semana passada, muito chateado com algumas coisas. A gente fala assim, né, se vocês puderem pensar, pastor vive chateado, né? Vive, irmãos. Chateado comigo, chateado com meus filhos, chateado com a esposa, chateado com a igreja, chateado com o mundo, chateado com aquilo. Eu vivo chateado. Mas tem uma coisa que muda tudo isso, é quando Deus fala comigo. E eu fui para a presença de Deus, falei, Deus, eu não sei o que eu faço com isso, e fiz a lista. E orei, e nada. Aí eu peguei, pus o meu tênis, a bermuda, a camiseta, saí para fazer caminhada. Estou fazendo, irmãos, 3 vezes por semana. Estou conseguindo. Só essa semana que eu saí, que eu não andei nem no quarteirão ainda. A hora que chegar lá, vai doer o corpo inteiro. E eu saí para fazer caminhada. A hora que eu saí para fazer caminhada, Deus falou comigo assim, você quer reconstruir sua vida? Eu falei, eu quero. Deus falou comigo, leia o livro de Neemias que eu vou te dar a estratégia. Tem 10 dias, irmãos, que eu só estou lendo o livro de Neemias. E Deus começou a falar comigo, como obter a restauração das áreas da minha família que não estão legal, como restaurar a igreja ao qual eu estou trabalhando, como eu restaurar a minha própria vida. Eu falei, Deus, minha vida está com os muros caídos em algumas áreas, porta queimada do outro, tá miséria de um lado, desprezo do outro, não está legal, Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E demorou, mas Deus veio e falou para mim, leia o livro de Neemias para você reconstruir sua vida. Quantos estão entendendo, queridos? O primeiro profeta da Bíblia é Deus. Quando ele disse, haja luz, ele profetizou, e houve o quê? Luz. Deus é o primeiro profeta da Bíblia. E quando eu clamei a Ele, o maior de todos os profetas, pelo Espírito Santo, Ele falou para mim como reconstruir o que estava destruído.
Ah, mas você é pastor? Não, é para você também. Fala para o seu irmão, isso é para você também. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que a Bíblia diz. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É o que a Bíblia diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Qualquer pessoa aqui nascida de novo pode ouvir a voz de Deus aqui dentro. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ah, mas eu não me sinto preparado. Eu nunca me senti, irmãos. Todo dia eu me sinto aquele negócio. Não fala não, hein? Todos os dias eu me sinto péssimo. Todo dia, pastor, todo dia. Mas quando eu vou para a presença dele, que eu toco esse livro, ou que eu vou e aconselho uma pessoa que está pior do que eu. Esse dia eu estava aconselhando uma pessoa, ela chorava e eu chorava por dentro. O problema era o mesmo, irmãos. Ela falou, pastor, o que você acha? E enquanto ela estava chorando, Deus falou comigo. Aí eu não sabia se era para mim ou se era para ela. Aí Deus falou assim, ó, é ela que está buscando isso. E eu profetizei para ela no meio da minha angústia. E naquele momento eu precisava de que alguém me desse uma palavra. E Deus não deu nada para mim, Ele só falou que aquela palavra não era para mim. E a vida da pessoa, sabe o que aconteceu? Ela pegou a palavra, obedeceu, e as coisas melhoraram na vida dela. A profecia é um dom que a igreja de Jesus pode ter. E nem todo aquele que tem o dom de profecia, fala comigo, ele é profeta. Nem todo aquele que tem a capacidade de ter uma visão, de ver um anjo, de ouvir a voz de Deus, ele é profeta, não, irmãos. Ele precisa deixar Deus continuar usando ele até que venha um profeta e diz, assim diz o Senhor, eu te constituo como profeta. Eu tenho 12 profecias na minha vida, que um profeta liberou sobre a minha vida. Esses dias eu mandei uma mensagem para a esposa dele, porque ele é tão doido, esse cara, irmãos, que ele não, o celular dele é daqueles pequenininhos de antigamente. Ele mora num sítio, ele construiu um lugar só para receber homens e mulheres de Deus que estão caídos, doidos, que estão querendo suicidar, que está ruim, entendeu? Ele construiu esse lugar, ele vive socado no meio do mato, ele faz voto de Nazireu, Jesus, o cara, ele é totalmente antimundo, João Batista, se eu pudesse traduzir ele para os irmãos. E ele pôs a mão na minha cabeça, há mais ou menos 17 anos atrás, e liberou 12 palavras, e eu falei para a esposa dele, olha, as palavras estão cumprindo, e perturbando a minha vida a cada dia, porque todas as vezes que eu entro em desespero, aquelas profecias que ele me deu, me dão força para poder passar, porque algumas eram que, uma das profecias é que eu não teria muitos amigos, a outra, irmãos, é que eu não seria entendido nem mesmo pela minha família. Eu falei, nossa, e isso tem cumprido há 17 anos ao pé da letra, e eu tento ser bonzinho, irmãos, eu mudo, mas quanto mais bonzinho eu fico, pior fica. E aí a hora que eu estou querendo desistir, vem na minha mente, você seria homem de poucos amigos, mas os poucos que tivesse, seriam a base para poder dar a força necessária. Então não espere que Deus vai te usar para dar uma profecia para alguém, segundo o que ela precisa, mas segundo o que Deus vê que é necessário. Quem quer profetizar em nome de Jesus? Nós temos que ouvir Deus. E nesses 2 dias nós vamos orar para que Deus possa usar os ministérios que estão aqui para poder dar palavras e para poder ativar especialmente esse dom de profecia, que é o dom, que é a capacidade de ouvir de Deus e liberar a palavra que Deus dá. E você só vai ser considerado um profeta quando Deus falar com a outra pessoa que vai vir
e colocar a mão sobre a sua cabeça. Nós temos que tomar cuidado para não fazermos como Elias. Por entendermos uma situação, liberarmos uma palavra ao qual Deus não direcionou. Por outro lado, nós não podemos fazer como Jonas. O profeta chamado Deus Todo-Poderoso falou com Jonas: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque dentro de 40 dias eu vou destruir. Deus deu uma profecia ou não, irmãos? E a palavra que sai da boca de Deus, diz a Bíblia, ela não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. Isaías 55:11. Quando Jonas, que era profeta, vocacionado por Deus, recebeu aquela profecia, o que ele fez com ela? Desde Tarsis, ele foi em direção à Espanha. Quando Deus tem uma palavra para ser falada através de você, Ele vai usar você e eu. E quando Deus te usar para dar uma palavra para a pessoa, vem um ensinamento forte agora. Não é responsabilidade só da pessoa para que a palavra cumpra, não. Você que recebeu a palavra deve ser o instrumento de Deus para que aquela palavra também venha se cumprir. Deus falou que ia destruir, mandou ele lá pregar. Ele não quis ser o instrumento de consolidação da palavra. Não é, por exemplo, essas palavras que Deus me deu aqui, essa noite, amanhã e os outros dias, eu vou gemer e vou orar diante de Deus para que isso aconteça. Quando você for usado para dar uma profecia para alguém, saiba que você tem responsabilidade diante de Deus, para poder, de vez em quando, perguntar para a pessoa: e aí, como que está lá aquela questão da profecia que você recebeu? Deus está te usando? Deus está fazendo? Eu dei uma profecia para um rapaz, que ele tem o dom de evangelista. Irmãos, ele sobe em cima de um púlpito como esse aqui, e ele pega e fala: levanta as mãos, eu vou orar, e quem tiver com o diabo no corpo, vai cair endemoniado agora. Ele fala desse jeito, irmãos. Pai, no nome de Jesus, ele ora assim, ó, muito simples, no nome de Jesus, que os demônios que estão escondidos venham para fora. Sabe o que acontece, irmãos? Cai gente endemoniada para tudo quanto é lado. Aí eu falei para ele: meu Deus do céu, às vezes eu oro para isso acontecer, cai um, dois, às vezes é uma luta para cair um. Ele falou: então. Aí ele me lembrou, ele falou assim: você lembra um dia que Deus te deu uma visão, que eu estava com um molho de chaves na mão, e eu entrava dentro do inferno, ele falou, e abria as portas, e soltava os presos? Eu falei assim: lembro. Ele falou: pois é, então, eu peguei aquela profecia que você me deu, e eu acredito que agora, toda vez que eu oro, eu estou abrindo as portas das prisões das pessoas. Deus me usou para dar a profecia para ele. Ele pegou a profecia e quando a gente vai conversando, ele vai me explicando o que acontece. Se ele está sempre me dando relatório do que acontece, eu não peço. Eu às vezes pergunto: e aí, como é que está? Ele fala: nossa, essa semana eu orei e uma pessoa vomitou um câncer, tudo cheio de cabelo. As conversas dele é simples assim. Eu falo: meu Deus, aquela dor de cabeça, eu estou batendo nela sempre para ela sair. E às vezes demora uns dias. Ele foi pregar na nossa igreja esses dias. Um povo duro de coração, tem uma alinha lá, eu acho que é só na nossa igreja que tem uma ala de gente que é duro de coração. Ele chamou para frente, ele pôs a mãozinha dela na cabeça dela, assim, começou a orar, começou a chorar. Falei: meu Deus, nem quando eu bato nessas pessoas, elas choram. Mas ele tem as chaves. Ele falou: ó, o molho de chave está aqui, ó. Então, se Deus falou para alguém que te viu com uma espada na mão, você tem que usar, irmão. Espada é palavra. Se Deus falou para você que ia te usar para ganhar alma, você tem que pregar. Nós não podemos fugir como Jonas fugiu. Porque quando Deus quer cumprir uma profecia, e Ele usou você para poder falar, você tem que ir até acontecer na vida da pessoa. Tem umas pessoas que eu persigo elas direto. E aí, como é que tá? Você já está pregando, lendo? Não, eu estou fazendo, mas eu estou com um pouco de medo. Eu falei: mas e aquela visão, a palavra que Deus deu? Não, eu já caminhei. Não, já estou fazendo. Não, é por partes. Os profetas precisam ser responsáveis quando dão uma palavra, em continuar orando até que aquilo aconteça.
Quantos querem isso para a sua vida? Se você liberou uma palavra de fé na vida de uma pessoa, você também tem que ser responsável. Se você chegou e falou assim, ó, eu profetizo na sua vida que Deus vai te dar uma empresa. Você tem que orar até Deus dar a empresa para a pessoa, irmão. Não foi assim com Elias? O que ele fez quando no final da seca? Quem lembra o que ele fez? Subiu para o monte, socou a cabeça no meio dos joelhos em terra, irmão, e começou a orar. Para a chuva vir, para a chuva vir. Aí ele falou para o servo dele, vai lá ver. Não está acontecendo nada, vai lá ver, não está acontecendo nada. E ele não levantou do chão, até que a chuva chegou. Ah, liberei a palavra, agora é você e Deus. Mentira. Não tem esse negócio não, irmão. Você liberou a palavra de fé ou a profecia, faça como Elias, dobra o joelho e ora para que aquilo aconteça na vida da pessoa. Ah, eu estou vendo o marido da irmã convertido. Você viu mesmo? Vi. Então agora você vai jejuar, orar e vai ajudar a pessoa, até o marido da pessoa converter. Não é só liberar a palavra. Porque às vezes nós fazemos igual João Batista. João Batista chegou para os discípulos dele e falou, olha lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele profetizou, olha lá o Cordeiro de Deus. O que os discípulos dele fez? Quem lembra? Foi ser discípulo de Jesus. O que João Batista fez? Ele foi discípulo de Jesus? Ele saiu por outro caminho e foi batizar num outro rio e começou a andar sozinho. Não é só liberar a palavra, eu tenho que estar também aonde está a palavra. Eu não posso só apontar o caminho, eu tenho que estar também no caminho. Imagina se João Batista se entrega a Jesus, quem acha que a equipe de Jesus seria mais forte? Hã? Você imagina? Se João Batista fosse, não, mas ele servia só para apontar o caminho. E profeta e pessoa que tem dom de profecia, que só aponta o caminho e não vai ficar junto, cuidado. Que talvez você está profetizando de uma outra fonte. Qual foi o fim de João Batista? Quem lembra? Porque ele simplesmente se negou a ser responsável pelas suas profecias. Vai, mas ele não foi. Deus quer sarar-nos como igreja. Diga isso para o seu irmão, Deus quer nos sarar. Deus quer te usar. Agora nós precisamos deixar de simplesmente apontar o caminho, nós temos que estar nele. Ah não, a comunidade batista pentecostal é uma boa igreja, mas você congrega lá? Não, eu não. Então, a igreja é boa, o lugar é bom, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que honrar, eu tenho que fazer parte. Se você acredita, e eu acredito, se nós acreditamos no lugar que estamos, nós temos que ser usados lá. Amém, queridos? Amém. Você pode ficar de pé comigo para nós orarmos? Amanhã nós vamos compartilhar mais um pouco. Estejam orando durante o dia, falando com Deus. E fala para Deus, Pai, o Senhor quer que eu seja profeta, ou tenha algum outro dom, algum outro ministério? O Senhor quer que eu tenha o dom de profecia, ou o Senhor quer ativar o dom que eu já tenho? Ou talvez você já foi usado e hoje não está sendo mais. Pode fechar seus olhos, por favor, e pode orar ao Senhor. Shenei barabahazuri andarabalakori ashere bikandalas. Fecha teus olhos, só alguns minutos mais, por favor. Senhor, venha avivando o lado profético dessa igreja, Pai. Levanta a ordem dos profetas nesse lugar.
Levanta a ordem do dom espiritual nesse lugar, do dom de profecia, aliás, meu Deus. Aqueles que têm o dom de profecia dentro de si, e aqueles que são profetas, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los agora, Senhor. Meu Deus, nós declaramos que nesses 2 dias o Senhor vai, meu Deus, realmente trazer o seu mover profético nesse lugar. Levanta profetas, ó Deus. Levanta, Deus, levanta pessoas que tenham o dom de profecia. Levanta, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Visita cada um, Senhor. Toca a vida de cada um dos seus filhos. Nós declaramos que todos os que têm o chamado para ter o dom de profecia dentro de suas vidas, nessa noite terão sonhos, nessa noite serão tocados, ouvirão a sua voz. Nós declaramos a ligação profética dessa igreja com os céus. Nós declaramos a ligação profética dessa igreja, a ordem dos profetas nascendo, meu Deus, se expandindo e sendo, meu Pai, usados por Ti, meu Pai. Segure na mão do seu irmão, querido, ora por ele agora nesse sentido. Fala, Pai, levanta os profetas que o Senhor tem aqui. Levanta aqueles que o Senhor quer com o dom de profecia. Ora com o seu irmão. Fala com ele no nome do Senhor. Oh, meu Deus, nós determinamos isso, meu Pai. Traz, oh Deus, o mover do Senhor, meu Pai. Traz, meu Deus, o mover do Senhor. Chore de canderele bahala choria. Regenei vanamarashi miandra bahas. Regenei varabalabalabas. Ora pelo teu irmão, querido. Ora, fala, Deus, que o dom de profecia, que o ministério do profeta nasça na vida do teu filho, em nome do Senhor. De ti eu quero ser, Espírito enche o meu ser. Oh, Espírito enche a minha vida, Espírito. Pois de ti eu quero, Espírito enche o meu ser. Mais uma vez, desde o início, Espírito enche a minha vida, Espírito enche a minha vida, Espírito enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito enche o meu ser. Minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante as minhas mãos eu quero e em louvor te adorar.
Aplauda o Senhor. Só mais um minutinho, levanta a sua mão, assim, fecha teus olhos. O Senhor me deu uma visão enquanto nós cantávamos. Queridos, Deus vai dar um novo espaço para essa igreja, um novo salão. E eu vi o lugar. Eu vi o lugar. E Deus coloca um número de pessoas que vai caber nesse lugar no meu coração. Xarabacori andralabaceres. É um lugar de destaque que foi usado para shows. E nesse lugar vai caber 600 pessoas. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. O sinal de Deus para o bispo saber que aquele lugar vai ser o lugar. A hora que você entrar pelo corredor, quando forem te mostrar, bispo, você vai ver uma parede negra. Mas a parede é negra porque era um lugar de shows noturnos. E a pessoa, Deus me mostra a pessoa, um homem baixinho, de óculos, feliz de ver. Ele fala assim: ficou fechado durante muito tempo, eu não sabia mais o que fazer. Oh Espírito Santo. Espírito Santo, por favor. Reikiabalabas.